pelo Roberto. Capítulo 21 de Lucas, nós vamos ler a partir do versículo 37. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Se você tem essa mesma versão que eu, vamos ler juntos, para que você fixe em sua memória, em seu coração, aquilo que nós vamos meditar nesta noite. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Jesus ensinava todos os dias aonde? No templo. E no final do versículo diz: e todo o povo acordava de madrugada para ir ter com Jesus onde? Então é sobre esse assunto que eu quero falar. Nesses dias nós temos tocado nesse assunto, assim, alguns aspectos, mas hoje o Espírito Santo moveu a necessidade de nós aprofundarmos mais essa questão da importância do templo. Citamos um dia desses, em uma das mensagens aqui liberadas, que o número de pessoas chamadas do grupo dos desigrejados está só aumentando no nosso país. E esse grupo que se autodenomina desigrejado, eles afirmam que são cristãos. Mas é impossível você ser um cristão e não congregar. E aqui o texto sagrado, Lucas, nos deixa revelado que diariamente o Senhor Jesus estava no templo. Os irmãos se lembram quando Jesus saiu com seus pais aos 12 anos para participar do censo e participar da festa? No retorno, seus pais sentiram falta de Jesus, e quando retornaram para encontrar o menino Jesus, já um adolescente, o encontraram entre os sábios no templo. E hoje nós temos ouvido tantas coisas. Eu estou seriamente preocupado com as igrejas que, em nome da prudência, em nome de ser prudente com essa questão do vírus, está deixando de congregar. Nós temos ainda muita igreja no Brasil com as portas fechadas, e nós entendemos que no poder do Espírito essa era a hora das igrejas ficarem 24 horas com as portas abertas para orarem por todas as pessoas, porque a pandemia, ela não tocou só na saúde das pessoas, ela tocou no trabalho das pessoas, ela tocou na vida financeira das pessoas. Mas a igreja do Senhor, que tem o nome do Senhor, que é a chave da porta do céu para que bênçãos e para que milagres sobrenaturais aconteçam, ela está fechando as portas, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Essa reunião de hoje, que é uma reunião em que nós celebramos um culto memorial ao Senhor, é uma reunião muito importante na vida da igreja, porque aqui firmamos os laços, confirmamos a nossa fé e comungamos uns com os outros e também com o Senhor Jesus. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que diariamente o Senhor Jesus estava no templo ensinando, e diariamente as pessoas madrugavam para ir ouvir Jesus ensinar. Quanto tempo nós iremos participar do ensino do Senhor Jesus? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mundo, enquanto você existir, você vai estar aprendendo com Jesus. E o Senhor Jesus, ele nos fala de muitas maneiras, de muitos modos.
através dos seus servos, os profetas, através da sua palavra, através das circunstâncias da vida. Jesus vai nos falando. Por isso que os nossos ouvidos precisam estar desagravados e os nossos sentidos bastante ligados para ver quando é Deus falando comigo, quando não há palavra nenhuma sendo a mim dirigida. A maior parte das vezes Deus fala é através do silêncio. Então cabe a nós estarmos com o nosso coração e a nossa mente em sintonia com a voz do Espírito Santo. Nem sempre nós vamos ouvir a voz de Deus através de um pregador, através de uma música. Às vezes Deus vai falar com você no silêncio. Então você precisa estar em harmonia com o Espírito de Deus. E isso não possibilita você de ficar em casa e se tornar um crente relaxado. Hoje, no estudo da carta do Senhor Jesus à igreja em Tiatira, nós aprendemos que a igreja em Tiatira era uma igreja amorosa, que tinha boas obras. O Senhor Jesus evidencia as boas obras feitas por última na igreja. Eles tiveram cuidado de levantar um orfanato, tiveram cuidado de levantar um hospital naquela cidade. A igreja fez isso. Mas essa igreja, ela tolerou o erro dentro dela. E por conta disso, ela não demorou 100 anos e ela fechou as portas. Por que ela fechou as portas? Porque ela deixou de cumprir com a sua responsabilidade. Meus irmãos, cada um de nós aqui que fazemos parte do corpo de Cristo, que somos um órgão no corpo de Cristo, temos um papel, temos uma função, temos um propósito. Você não veio para cá, para esse lugar, porque simplesmente te deu na cabeça. Não, não foi assim. Foi o Senhor que dirigiu você até este aprisco. E Ele tem um propósito na sua vida aqui. E não é um propósito para ser um assistente de culto. Todos nós aqui não somos chamados para assistir um culto. Somos chamados para sermos no culto adoradores fiéis. E como adoradores fiéis, terminamos a nossa adoração, terminamos o nosso culto no domingo e o serviço começa. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim: eu gostaria muito de servir a Deus. Você pode servir a Deus de muitas maneiras, inclusive dentro da igreja. Mas você pode servir a Deus no meio da sua parentela, no seu trabalho, enfim, todos os lugares em que o Senhor colocar você. Mas você não pode abandonar a igreja. Você não pode abandonar o serviço no templo. E nesses últimos dias, que são conhecidos como tempo de heresias e principalmente de apostasia, a igreja tem sido tentada a permanecer em casa. E a palavra do Senhor Deus para nós não é fique em casa, é portanto ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A ordem de Jesus não é fique em casa, é saia, vai nos becos, nos valados, convide pessoas para ouvirem o Evangelho. A irmã Márcia, na abertura do culto, fez menção do nosso projeto que começa hoje, de cada membro trazer uma pessoa para o culto, para você ter a felicidade de ver aquela pessoa rendendo a sua vida ao senhorio de Cristo, para você ter a emoção de ver alguém que você trouxe, que você pagou um preço em oração, ser batizado. Está aqui com você na hora da ceia e você olha para o lado e diz assim: graças a Deus, o meu amigo está aqui participando da ceia comigo. Então esse texto em Lucas nos fala isso. E aqui no capítulo 22, nos versículos 52, nós lemos o capítulo 21, os versos 37 e 38. Agora a gente vai ler o capítulo 22, o verso 52, quando Jesus é preso. E aquelas pessoas que foram prender Jesus foram com todo o armamento bélico para prender um bandido.
E Jesus rebate eles. E nessa fala o Senhor Jesus diz assim, no versículo 52: Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos, que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Se tiveram tanta oportunidade para me pegar, por que vocês não me pegaram dentro do templo? Eu estava todo dia dentro do templo. E hoje, essa heresia que se levantou no meio do povo de Deus, eu não preciso congregar para agradar a Deus, é uma mentira do diabo, e tem muito crente engolindo isso. E as desculpas são as mais fajutas possíveis. Eu não vou porque eu me decepcionei com o pastor. Eu não vou porque eu não gosto daquela música da igreja que é muito extravagante. Eu não vou porque a igreja é uma igreja de gente muito rica. Eu não vou. Eu não vou porque é uma igreja de gente metida. Eu não vou. As desculpas são as piores. Nós vamos nos tornando PhDs em dar desculpas que não irão colar com Jesus. Eu saí da igreja porque eu tive uma decepção, emprestei um dinheiro para alguém, essa pessoa não me pagou. Desculpas. Jesus tem nos chamado a segui-lo, a andar colados nele, grudados nele, aprendendo com ele em todo e qualquer instante. Quando você se sentir perdido, você precisa pedir: Senhor Jesus, me dê direção, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, qual decisão tomar acerca desse e aquele assunto. Mas quando você vem à reunião no templo, você ouve aqui um testemunho, você ouve um cântico como esses maravilhosos que nós adoramos o Senhor. Uma letra dessas às vezes enche a nossa alma mais do que a própria mensagem. Quantas vezes eu saí daqui, mesmo tendo pregado, mas o que me encheu o coração e que foi a minha trilha sonora durante toda a semana foi um hino que nós louvamos a Deus aqui. E aquela letra vai falando com você, aquela melodia vai entranhando na sua alma, e quando você menos se dá conta, você está chorando na presença de Deus. Mas se não viesse ao templo, isso não seria possível. Esse tipo de situação não aconteceria. Capítulo 24 de Lucas, eu quero ler um pouquinho mais com você. Versículos 50 a 53. Olha o que acontece aqui. Lucas capítulo 24, 50 a 53. Na ascensão de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, ou de grande alegria. Lê comigo agora. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Os discípulos de Jesus na igreja primitiva não perdiam um culto. Estavam sempre no templo adorando o Senhor, louvando o Senhor. Quando eles faziam isso? Era uma vez por semana? Duas? Como nós, era diariamente, é o que está escrito na palavra do Senhor. Então, após a ressurreição, os discípulos continuaram seguindo o exemplo de Jesus, se reunindo no templo. Nós temos hoje uma fala que é uma fala coerente, porque é uma fala bíblica, que diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo. O problema é quando um pensamento herético pega essa fala e torce essa fala, dizendo assim: uma vez que eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso ir num templo físico, com paredes. Não, nós estamos vivendo um tempo da graça, mas no tempo da graça, a igreja tem o prazer de congregar. No tempo da graça, a igreja tem um prazer de ser alimentada pessoalmente.
Eu louvo a Deus pela tecnologia que possibilita muita gente hoje estar ouvindo o culto em casa, acompanhando-nos. Mas eu tenho certeza, irmãos, que estar aqui é diferente do que quem está em casa. É muito diferente. A ambiência é diferente. Não estou dizendo que quem está lá não está na presença de Deus e não está recebendo a unção de Deus, mas é diferente. A gente tem prazer de nos ver, de matar saudade, de cantar junto com o povo de Deus. A gente tem esse prazer. Então, quando Jesus é assunto aos céus, a primeira coisa que a gente vê os discípulos fazendo, eles correm para o templo e permanecem no templo, louvando o Senhor. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo os levou para o templo. Os irmãos sabem que depois que o Senhor Jesus é assunto aos céus, o que acontece? 50 dias depois, Pentecostes. E quando o Espírito Santo desce, aqueles homens, aquelas mulheres ficaram cheios do Espírito Santo. E não dá para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo e vazio da vontade de congregar. Não tem como isso acontecer. Atos 2, 4, 7 nos fala isso. Mas aqui no capítulo 2 ainda, no versículo 42, leia o que está escrito aí comigo. Como é que estavam os discípulos e os novos convertidos fazendo logo após o batismo com o Espírito Santo? Olha como era a vida da igreja naqueles dias. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos e prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Eu não gosto de me misturar, não. Então você não pode ser igreja. Porque diz aqui que todos os que creram, eles viviam grudados um no outro, viviam tendo comunhão com o outro. O meu santo não bate com o dele. Eu gosto daquele irmão, mas eu suporto ele em amor. Você suporta, vem e fica. Mas não deixe de ser um instrumento nas mãos de Deus. E os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Lê comigo agora o 4:6. Diariamente perseveravam unânimes. Aonde? Na boate azul? No templo. Irmão, será que eu sou mais santo que esse pessoal para dizer assim, não vou no templo não? Pastor, você está torcendo, nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça eu sou o templo, o Senhor é o templo. Não, irmãos. Presta atenção, irmãos. Nós vamos fazer já 11 anos que nós viemos para cá. Eu me lembro como nós entramos aqui. Não tinha essas salas, não tinha esforço, tinha ar-condicionado, tinha um calor terrível e um grande sonho a ser realizado. De lá para cá, muitas coisas aconteceram e em tudo que aconteceu, louvado seja Deus. Mas uma coisa eu me lembro bem, que no culto inaugural, no dia em que eu preguei sobre a obra da segunda casa será maior do que a primeira. Eu falei sobre o templo de Salomão, que Salomão ergueu. Daqui a pouco a gente vai lá. Deus não nos trouxe para esse lugar sem um propósito. Nós estávamos aqui embaixo, a igreja lá estava cheia, a gente tinha toda uma estrutura para o grupo que estava lá, e não foi Satanás que abriu essa porta aqui, foi Deus que abriu aqui. Irmãos, a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas o diabo tentou fechar. O diabo colocou intriga, o diabo colocou confusão, o diabo colocou espírito de miséria no meio do povo, o diabo colocou o pecado na igreja, o diabo tentou fechar a porta aqui. Mas as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. O Senhor nos sustentou, continua a nos sustentar, mas o Espírito Santo está me falando esses dias que é hora da gente crescer e expandir e aumentar as tendas. Para que isso aconteça, eu preciso me tornar um evangelista e você também. Como eu faço isso? Recebendo instruções no templo.
Aqui é o quartel-general onde você vem ser instruído para encarar o inimigo lá fora, que começa trabalhando às vezes aqui dentro, na sua orelha, tentando seduzir você, tentando destruir você, tentando roubar a sua fé. Ele não brinca no seu trabalho e nós também não podemos brincar. Então, se os apóstolos se reuniam no templo, eu devo seguir o exemplo deles, porque, afinal de contas, nós não somos melhores do que eles. Não vou fazer disso uma doutrina na igreja, vou apenas expressar uma opinião particular. Hoje nós estamos vendo aí um monte de coisa acontecendo esquisita dentro da igreja. Uma delas foi os apóstolos que surgiram, brotou um monte de apóstolos da noite por dia. Depois, bispos. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Apóstolos, eu só, na minha maneira de entender, só 12. No céu tem 12 portas. Mas a igreja tem deixado de estudar a palavra de Deus no templo, de ser instruída pelo Senhor no templo. E quando eu deixo de receber instrução da parte do Senhor, eu me torno uma presa fácil para a doutrina de homens e para a doutrina de demônios, é o que nos diz a palavra do Senhor. Você quer ver uma confusão? Um texto que a igreja ama, e quantas vezes eu mesmo preguei nesse texto, porque ele fala muito o coração. A maior parte dos irmãos sabe de cor. 2 Crônicas 7,14, eu quero que você abra, porque você vai olhar 2 Crônicas 7,14, para ver se você dá para se encaixar nesse negócio aí, ou se não dá para você. Diz assim a partir do versículo 11, 2 Crônicas 7:11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor. O que era a casa do Senhor? O templo. E a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, ou no templo e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Olha o que Deus está falando com Salomão: esse templo que você ergueu para mim, eu estou aceitando ele, eu escolho esse lugar como lugar de sacrifício. Olha o que está dizendo. E ele diz assim, no versículo 13: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15, você vai ler comigo. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Neste lugar. Versículo 16. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome para todo sempre, perpetuamente nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Neste lugar que eu escolhi, neste lugar que eu santifiquei. Por que é importante nós estarmos no templo? É pelo lugar em si? Não. É pelas paredes? Não. É pela beleza? Não. Aqui está até feio, a gente vai até reformar agora. Mas é porque o Senhor santificou esse lugar. Esse lugar está impregnado de orações que aqui são liberadas. Esse lugar é um lugar de testemunho vivo no poder de Deus, irmãos. Então você precisa vir para o templo. A irmã Márcia acabou de anunciar, sem ser essa semana, agora na outra, nós vamos ter uma maravilhosa jornada de oração. No ano passado nós tivemos uma surpresa aqui. Os irmãos sabem que eu amo fotografar, é um hobby meu, eu gosto de fotografar, filmar tudo. No último dia, irmãos,
Nós estávamos aqui, eu acho que estava o irmão Daniel Lemos e o irmão Gustavo, cada um com a câmera. Eu pedi para que eles registrassem a oração. Aí os irmãos oraram por mim, pelo pastor Rodolfo que estava aqui, a pastora Rita, não lembro se a Juliane e a Arima estavam aqui, não me lembro. Mas nós três estávamos, os irmãos impuseram as mãos e começaram a orar. E eles começaram a filmar e fotografar aqui. Eu fiz até um post lá. Passou um mês, 2, 3 meses, quando foi no começo desse ano, fui olhar aquelas fotos, eu vi que das duas máquinas, as fotos têm que ser diferentes, por causa do brilho, a capacidade das câmeras, mas elas estavam de igual maneira esbranquiçadas. E quando comecei a dar o zoom na máquina, eu vi que ao lado onde o irmão Martins está ali, havia uma mesa e em frente havia uma silhueta de um ser celestial. Deus ouve orações, meus irmãos. Deus se manifesta no lugar onde o seu povo busca pelo seu nome. Mas, irmãos, nós temos que buscar, nós temos que vir, tem que deixar o medo de lado. Se você começar a ler a Bíblia, você vai perder o medo. Se você ler a Bíblia, você vai perder o medo. Em cada página da Bíblia nós encontramos uma declaração: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Quantas promessas nós temos na palavra de Deus para deixar o medo de lado. E a Bíblia diz que se você ama a Deus de todo o seu coração, o Senhor diz, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. 10 leprosos, os caras nem chegaram perto de Jesus, mas Jesus não teve problema em chegar perto deles. Jesus não tinha problema em tocar no leproso e dizer: eu quero que você seja curado. Ah, meu Deus, mas a lepra vai pular para ele. Não, a virtude que estava em Jesus pulou na lepra e a lepra saiu. Irmãos, o poder de Deus que está sobre nós tem que ser de uma maneira tal que eu não tenha que ter medo de gente endemoniada, de gente com problema que possa até transferir uma enfermidade. Não tenha medo. Está escrito no Evangelho de Marcos: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes e nenhum veneno vai fazer mal. Nenhum dano te sucederá. Nos Salmos está escrito que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Mas nós só somos lembrados disso numa reunião como essa. Venha para o templo, é o que nos ensina a palavra do Senhor. Mateus 21, versículo 12 e 13, quero que você leia aí comigo. Isso era uma mensagem que você precisava ouvir hoje, assim como o Espírito Santo falou ao meu coração. Mateus 21, verso 12 e verso 13. Tendo Jesus entrado onde? Tendo Jesus entrado onde? Expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Se Jesus se importa com o seu templo, eu e você que o amamos, que o seguimos, nós devemos ter a mesma consideração. 1 Coríntios ainda, eu estou lendo a palavra de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus é mais importante do que a palavra do pastor. Você poderá, talvez, se eu não lesse esses textos, saindo aqui dizendo: o pastor está inclinado a falar isso porque está puxando a sardinha para o lado dele. Então não, irmãos. Você pode ter certeza, a minha única preocupação é que você que é ovelha nesse aprisco, um dia eu vou ter que prestar conta da sua vida diante do Senhor, e eu pretendo estar com as minhas mãos limpas. Eu pretendo não ouvir do Senhor: eu mandei você falar e você não falou. Eu não quero ouvir isso do meu Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 e 11.
Vamos ler, verso 9, capítulo 5. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, roubadores, idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Eu vou pegar uma palavrinha só desse texto aqui. Maldizente. Eu não vou mais na igreja porque eu tive uma decepção. E essa pessoa que teve a decepção vai falar com a outra que já está inclinada para aquilo. Porque no mundo espiritual os demônios marcam pessoas. Não sei como isso acontece, mas sei que acontece. Uma pessoa que tem uma inclinação com um pecado, o mundo espiritual vê, eu vou unir esse com aquele ali, que eles dois têm a mesma inclinação. Então aquele que está insatisfeito vai abrir o coração com outra pessoa que está insatisfeita e vai gerar um redemoinho de insatisfação. E a Bíblia diz que com esse tipo de gente, principalmente o maldizente, aquele que fala mal da igreja, dos líderes da igreja, com esse você não deve nem sequer comer, porque quando eu me sento à mesa, hoje nós estamos na mesa da comunhão dos santos, eu estou estabelecendo com você um vínculo, e não dá para se vincular com pessoas que não amam a palavra de Deus e não obedecem à palavra de Deus. Vamos continuar. Salmo 122, versículo 1, você sabe de cor, a gente aprende isso na escola bíblica, as nossas crianças sabem desde cedo. Diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje eu não vou não. Cansaço derrubou você a primeira vez? Hoje eu não vou não. Cansaço derrubou você a segunda vez? E quando você menos se dá conta, você vem uma vez ou outra. E se você pudesse ver o mundo espiritual, o diabo está morrendo de rir pela sua irresponsabilidade. O Senhor Jesus disse: o que tem nessa moeda aí? O discípulo disse: Senhor, que tem uma esfinge de César. O Senhor disse: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Isso não é uma referência apenas para a vida financeira, não é uma referência para entregar dízimo e oferta, não só. É uma referência de você dedicar tempo ao reino de Deus também. A sua igreja, não fui eu que convidei você para ser membro aqui, o Espírito Santo trouxe você para cá. Alguns da intimidade, a gente até brinca: ô menino, vem para cá, você está perdido, vem para cá. A gente fala isso mesmo, na intimidade com algumas pessoas. Mas quando você veio para cá, você assumiu um compromisso com Deus, compromisso de servir ao Senhor com integridade de vida, de levantar a bandeira do Evangelho nesse lugar, de trazer almas para Cristo. Você teve esse compromisso. O que houve? Você esqueceu? Você achou que o compromisso foi com o pastor? Uma pessoa saiu da igreja há 12 anos atrás. 1 ano e meio depois, esteve comigo em minha casa. Houve uma situação, precisou ir lá. Tomamos café junto. E no final daquela pequena reunião, aquele irmão disse assim: pastor, se o senhor tivesse forçado um pouquinho comigo, eu continuaria com o senhor até lá. Eu falei: você não aprendeu nada, irmão. Esse tempo todo comigo, você não aprendeu nada. Nós somos chamados para servir a Jesus, não para agradar os homens. A intenção dele era me agradar como pastor. Ele perdeu o foco. Hoje Deus abençoou esse irmão, amadureceu na fé, e louvado seja Deus, ele é um pastor do Evangelho que está ganhando vidas para Jesus. Mas até aqueles dias não tinha aprendido. É no templo que nós somos instruídos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você conhece bem, irmãos, Hebreus 10, 25, eu vou ler para você aqui.
A gente já está chegando perto da conclusão. Olha o que diz a carta aos Hebreus: não deixemos, é ordem, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que aquele dia se aproxima, congregai-vos. Aqui nós temos um papel, não é só de edificar um ao outro, orar um pelo outro, mas é dizer: irmão, cuidado com esse caminho que você está tomando. É você advertir com amor. Não é você expor a pessoa, é você chamar a parte, como nós ensinamos hoje de manhã. Corrigir a parte. Olha, eu vi você fazendo isso. Não faça isso novamente. Eu quero orar com você. Não é eu vou criticar você, eu vou dedurar você. Não. É orar pelo outro, orar por aquele que está fraco na fé. Ainda no capítulo 10 de Hebreus, verso 38 e 39 diz assim: Todavia, diz o Senhor, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder ou recuar, a minha alma não terá prazer nele. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, não recue na sua fé. E não seja pipoca, que não para igreja nenhuma. Hoje está no culto da Universal para descarrego, outro dia está no culto da Revelação. Seja firme na sua igreja, deixa de ser frouxo, calça frouxa. Quem é frouxo não entra no céu. Todos os apóstolos, exceção de João, morreram martirizados das piores maneiras possíveis. O Evangelho chegou até nós hoje porque um rastro de sangue foi deixado para trás, de pessoas que não negaram a Cristo, porque diariamente estavam no templo ouvindo instruções do Senhor. Eu quero encerrar esta palavra dizendo a você que Jesus começou a sua igreja com 12. Mesmo assim, você sabe, Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus e Tomé duvidou de que Jesus tivesse de fato ressuscitado. Esse tipo de coisa a gente tem no nosso meio. A igreja não é constituída só de trigo, tem joio no nosso meio. Mas peça a Deus para brotar a natureza do trigo em você. A natureza do trigo fará com que você deseje estar no celeiro de Deus sempre, a sua igreja, o seu templo. Não deixe de congregar. Diariamente Jesus estava no templo ensinando, e Jesus tem estado nesse templo aqui ensinando. Então venha para o culto. Chegou, irmãos, o único dia que eu tenho para descansar é domingo de manhã. Primeiro vem para a igreja, depois você faça as suas coisas lá fora. Você quer que seu filho, sua filha seja um homem de Deus, uma mulher de Deus? Dê exemplo. Venha para a igreja. Depois você vai, o domingo é grande. Aqui são 50 minutos. Mas que coisa gloriosa é o tempinho que a gente passa aqui com o Senhor. Nos fortalece durante o dia. E eu vou desafiar você que não tem vindo à escola bíblica dominical, faça uma prova com Deus. Elas não vão se abrir na sua vida, é o que nos garante a palavra do Senhor. Capítulo 1 de Salmos: e tudo quanto fizer esse homem que medita na palavra de Deus, dia e noite, tudo quanto ele fizer prosperará. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Vamos ficar de pé, nós vamos orar nessa hora.